Olá, eu sou Osmar e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona a personalidade do tipo 8 no Eneagrama. O Eneagrama nos ensina que as pessoas do tipo 8, quando criança, elas sofreram um trauma ou uma dor e basicamente desenvolveu um medo fundamental. E esse medo é o medo de ser machucado, o medo de ser controlado. E a partir daí, essa criança desenvolve então um desejo, o que a gente chama de um desejo fundamental, que é o desejo de controlar. O problema é que esse desejo de controlar descamba em brigas constantes. Bom, é importante você saber que o tipo 8 é uma pessoa instintiva. Instintiva com a energia voltada para fora. O que acontece? As pessoas instintivas dentro do Eneagrama, elas acessam a raiva. Só que cada uma demonstra de uma forma. O tipo 8 demonstra de uma forma para fora. Enquanto o tipo 1, ele guarda essa raiva. O tipo 9, às vezes ele deixa escapar e às vezes ele guarda, então ele oscila. O tipo 8 é sempre para fora. E o que quer dizer expressar raiva para fora? É muito simples. O tipo 8 são aquelas pessoas que não têm papas na língua. Elas falam o que vem à mente. Então o tipo 8 pode ser uma pessoa grossa, considerada uma pessoa grossa, porque ele vai e ele fala a verdade. Ele expressa o que ele está sentindo de maneira verdadeira. Então você vê no rosto se ela tá brava, se ela tá feliz, se ela tá gostando ou não tá gostando. Porque é uma pessoa que ela não tem vergonha, ela não tem medo, ela não quer esconder nada de você. Então se ela gosta, se ela não gosta, ela não gosta e você vai saber disso. Essas pessoas, elas estão focadas no poder ou ainda no controle. Então são naturalmente líderes, por assim dizer. Tem uma facilidade de mandar nas pessoas, uma facilidade de tomar as rédeas da situação e falar faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. É uma coisa normal, uma coisa simples e fácil para as pessoas dessa personalidade. Por serem instintivas, então, essas pessoas elas agem muitas vezes sem pensar. Então, muitas vezes, quando vê, já foi. Quando vê, já falou. Quando vê, já magoou. Quando vê, já bateu. Então, são pessoas que agem com instinto antes de pensar com a mente ou de sentir com o coração. Isso que quer dizer ser instintivo, é que o corpo, ele rapidamente, ele rapta o coração e ele apenas age, que a gente fala só vai. Isso acontece muito. O tipo 8 é um tipo de personalidade que ele acredita que no mundo existem os mais fortes e os mais fracos. E claramente ele pertence ao grupo dos mais fortes. É muito comum o tipo 8 falar alto, ou pelo menos mais alto que a maioria das pessoas, porque ele tem uma energia muito forte dentro de si. O tipo 8 são pessoas rebeldes. Mas como assim rebelde? Na verdade, ele nem diz que ele é rebelde, ele só chega no lugar e toma o poder. Por exemplo, o tipo 8 está em um lugar que tem um líder, e ele costuma respeitar esse líder. Entretanto, se esse líder não está dando conta do recado, ele simplesmente toma a frente e faz. Porque tipo 8 não gosta de gente lerda, não gosta de gente fraca, não gosta de gente que não faz as coisas direito. Então ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Então, essa característica de rebeldia vem nesse sentido. E aí, ele acaba liderando as pessoas e muitas vezes ele cria as suas próprias regras. O tipo 8 tem uma característica importante que se chama vingança. O tipo 8 não gosta, ele talvez nem acredita que ele seja vingativo. Mas ele acredita que olho por olho e dente por dente. Ou seja, se você faz, você leva. E isso é justiça. Sendo que na verdade não, isso é vingança. Mas o tipo 8 acredita que isso seja apenas justiça. Bom, o tipo 8 ele foca, ele gosta, ele precisa, ele tem a necessidade de ter autonomia. Se tem uma coisa que deixa uma pessoa do tipo 8 irritada, é ele ficar preso, é ele não ter liberdade para fazer o que ele precisa ser feito. E uma característica importante do tipo 8 se chama insensibilidade. O que isso quer dizer? O tipo 8 ele não gosta de demonstrar vulnerabilidade. Então talvez é muito difícil para um tipo 8 falar eu te amo pela primeira vez. É muito difícil para um tipo 8 se abrir, contar da vida dele, dos problemas dele para as outras pessoas. Claro, porque ele é uma pessoa forte, então ele está protegido dentro da sua couraça, dentro da sua casca. Então são pessoas às vezes consideradas como insensíveis. Por quê? Porque elas são fortes, elas querem que as outras pessoas sejam fortes. Então ela demanda muito de si e dos outros também. Por conta disso, muitas vezes acaba passando por cima das pessoas e fazendo as coisas como tem que ser feito e acaba deixando de perceber algumas coisas simples que acontecem, alguns sentimentos que as pessoas têm no decorrer dos dias, no decorrer do trabalho, do que acontece na vida dele. Por quê?
essas pessoas sejam talvez fracas. O Eneagrama nos traz também algumas características importantes. Por exemplo, todos os tipos têm um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa do tipo 8 é a negação. Mas como assim a negação? Bom, o tipo 8 ele nega que ele tem fraqueza, ele nega que ele está doente, ele nega que ele está fraco, ele nega que ele passou por cima dos outros. Então a negação vem dessa forma, ele nega que ele tem uma vulnerabilidade. Então, são pessoas focadas em força. Outra característica do Eneagrama é a paixão. O que significa paixão? A paixão é o sofrimento, a paixão de Cristo, é o sofrimento de Cristo. Então todos os tipos têm uma paixão, ou seja, eu sou apaixonado por um pecado. No caso do tipo 8 é a luxúria. A luxúria vem aqui no Eneagrama como forma de dizer energia. Então o tipo 8 ele tem muita energia e intensidade para as coisas. Então ele é naturalmente uma pessoa forte, ele fala alto, ele tem um aperto de mão mais forte, ele tem uma maneira de se portar, uma maneira de falar com as pessoas que ele impõe respeito. Então o tipo 8 ele tem muita energia, muita força, ele fecha a torneira de uma maneira forte, entende? Então todas as coisas que o tipo 8 faz tem essa intensidade no sentido de energia, tá? Então a paixão do tipo 8 é a luxúria nesse sentido. Bom, para finalizar essa parte, temos também a virtude. A grande virtude do tipo 8 se chama inocência. É quando o tipo 8 ele aprende, ele começa a evoluir, ele aprende a ser inocente. Inocente como uma criança que talvez não tem medo das outras pessoas julgarem ele, que talvez se abre e conta as coisas que está sentindo no coração e que talvez se deixa passar de bobo, deixa os outros passar a perna, porque é uma criança inocente. Então é uma grande dificuldade do tipo 8 de acessar essa vulnerabilidade. Então, uma grande virtude seria a inocência. Se você é uma pessoa do tipo 8 e tudo que eu te falei até agora faz sentido para você, então vem comigo que eu vou te falar as características de um tipo 8 quando ele evolui. E também, se você bateu muitas coisas, mas algumas você fala, eu era assim, não sou mais, pode ser que você já tenha evoluído nessas características. Então acompanha comigo e vê se faz sentido para você o que eu vou falar agora. As pessoas do tipo 8, quando elas evoluem, elas continuam sendo assertivas, práticas e diretas. Elas são líderes natas, então elas conseguem, por exemplo, construir do zero. O tipo 8 é aquela pessoa que fala, vamos fazer o que tem que fazer, vamos construir uma casa? Então bora, ele vai, pega e sai fazendo. E ele inspira outras pessoas a fazerem também. A palavra-chave para um tipo 8 seria capacitação. Um tipo 8 evoluído, ele consegue capacitar, ele consegue ensinar as pessoas. O tipo 8 ele pensa assim, em vez de dar o peixe, eu vou dar a vara, eu vou ensinar a pescar e essa pessoa vai aprender a fazer sozinha. Então ele tem essa característica enquanto líder, enquanto uma pessoa mais evoluída. Bom, o tipo 8 com certeza é uma pessoa que tem muita honra. Se ele te deu a palavra dele, ele vai cumprir. Outra coisa importante é que o tipo 8 ele é uma pessoa forte, então ele vai em defesa dos mais fracos. Acredita-se, por exemplo, que Madre Teresa de Calcutá era uma pessoa do tipo 8 do Eneagrama com um coração enorme. E daí ela tinha essa força, ela saía, ia na luta, ia lá e ajudava as pessoas. Com toda essa força e esse instinto e essa liderança que ela tinha dentro dela. E ela conseguia fazer tanta coisa bonita como fez. E para finalizar, as pessoas do tipo 8 mais evoluídas, elas podem se tornar pessoas magnânimas, heróicas e pode até deixar a sua marca na história. Bom, então aqui foi um pouquinho do que é personalidade do tipo 8 no Eneagrama. Se você se identificou, vem comigo, continue estudando, que você com certeza pode se desenvolver e evoluir cada vez mais, tá bom? Lembra de curtir o vídeo, escreve aqui embaixo se você se identificou, se você tem alguma dúvida ou se você quer saber mais alguma coisa sobre o Eneagrama. Tamo junto, te espero no próximo vídeo